Olá, amigos do Gerenciar o Tempo Agora, sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser um bate-papo muito especial estamos com o Marcelo Germano, aqui em Florianópolis. É um grande orgulho para mim, uma satisfação muito grande, porque ele me ajudou muito já, inclusive, no Gerenciar o Tempo Agora. Ele é o que é hoje porque teve, digamos, o dedinho do Marcelo ali, o toque dele, ele apoiou muito. Eu fiz um curso onde o Marcelo foi mentor do nosso projeto, então vai ter bastante coisa para a gente contar hoje. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Evandro. É um prazer imenso aqui poder dividir com a tua audiência aí um pouquinho do conhecimento e gerar valor para eles, que é isso o que mais importa. Sim, com certeza. Bom, o Marcelo Germano ele é especialista em construir empresas autogerenciáveis. O que é isso? São empresas que funcionam sem a presença do dono, é isso, Marcelo? É mais ou menos isso, né? Porque falar empresa que funciona sem a presença do dono, sou até irresponsável falar isso, né? Mas eu brinco que eu falo, né? A empresa que funciona mesmo sem a presença do dono. Uhum. E é uma lógica muito simples, tá? O que é importante não é o que os seus... Se você que está assistindo aí, que a audiência está assistindo, se você é empresário, pequeno, médio, grande empresário, se você é empreendedor, uma coisa que você tem que ter consciência é o seguinte: o importante não é o que as pessoas fazem quando você está na empresa. O importante é o que as pessoas fazem quando você não está na empresa. E essa é a grande sacada. Eu me lembro que no meu começo de carreira como empresário, muitas vezes acontecia de eu estava na empresa, tudo funcionava, que era uma maravilha, né? E aí quando eu saía da empresa, às vezes eu vinha um funcionário e falava: você saiu, a galera fez uma zona. E aí a gente ouvia muito esse negócio, né? Quando o gato sai, o rato faz a festa, né? E aí, com muito acerto e erro, com muito estudo, muita consultoria, muito coach, muita coisa envolvida, a gente começa a aprender a como fazer a empresa funcionar, mesmo quando a gente não está na empresa. Porque é o que eu falo: se você tem uma empresa e as coisas só funcionam quando você está lá, tem alguma coisa errada. Se você sente esse negócio, quando eu saio ninguém faz nada, tem alguma coisa errada. Então, por isso, eu vou repetir aqui, né? A empresa funcionar, só falar por si só, a empresa funcionar sem a sua presença, é irresponsável. O que a gente tem que pensar o importante não é o que as pessoas fazem quando você está lá. O importante é o que as pessoas fazem quando você não está lá. E aí eu acho que essa é a grande sacada para quem quer ter uma empresa que cresça, uma empresa que funcione. Sim, é isso mesmo, Marcelo. Mas conta um pouquinho sobre você, o que você faz hoje, você tem empresa do quê? Como é que é o teu dia a dia hoje? Bom, hoje eu tenho 3 empresas, né? Então eu tenho a minha primeira empresa, que é a Luma Despachante. Essa empresa fica em São Bernardo do Campo. A gente tem aproximadamente... a gente está num processo de downsize da empresa agora. Então a gente entrou o ano com 130 funcionários, mas eu acho que agora a gente deve estar com 108 funcionários. Não sei o número exato, mas a gente hoje está com 108. A gente fez um downsize. Um downsize, para quem não sabe, é um processo onde você deixa a empresa mais enxuta. Então a gente está passando por esse processo agora. Eu tenho uma empresa aqui em Florianópolis, é uma empresa que eu abri faz um ano, um pouquinho mais que um ano, e eu já abri essa empresa com essa mentalidade, né, da empresa funcionar mesmo quando eu não estou na empresa, e agora eu estou abrindo a empresa, que é a empresa autogerenciável, onde o meu intuito é divulgar informação de qualidade para donos de pequenas e médias empresas sobre como fazer a empresa funcionar, né? Porque o lance é o seguinte: a empresa tem que funcionar. Outro dia eu vi uma frase, tem um empresário, o nome dele é Walter Poit. Tá? Ele era dono de uma empresa que chama Poit Energia, e um empresário de sucesso, muito conhecido. Recentemente, quando eu falo recentemente, há 2 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, ele vendeu a empresa dele por 400 milhões de reais. Hoje, se eu não me engano, ele é secretário de alguma coisa do governo de São Paulo. E outro dia ele falou uma frase muito interessante, né? Que ele falou que tem muito aquele negócio, né? O olho do dono que engorda o gado. Né? E ele falou que quem pensa desse jeito pensa pequeno. Porque o que ele falou é o seguinte: a preocupação do dono de uma empresa é o que essa empresa vai ser amanhã. E funcionar, a empresa tem que funcionar de qualquer jeito. Não de qualquer jeito, tem que funcionar do jeito certo. Né? Mas o dono não precisa estar lá para fazer ela funcionar. O dono tem que estar lá para pensar como essa empresa vai ser amanhã, para pensar no crescimento da empresa. Então a ideia da empresa autogerenciável é:
quer dizer que a empresa vai funcionar, ela vai funcionar independente de você colocar a mão nela para funcionar. E aí você consegue focar, né, nas estratégias, no que gera valor para o negócio, para fazer o negócio do futuro. Uns 10 anos atrás, eu ouvi o Constantino Júnior, na verdade, eu vi uma palestra com o vice-presidente da Gol. Naquele ano que eu vi a palestra, a Gol tinha sido eleita lá a empresa do ano e esse tipo de coisa. Ele falava assim, a minha preocupação é se daqui 10 anos a Gol vai ser a empresa do ano. Então essa é a preocupação que o dono de uma pequena e média empresa tem que ter. Porque o funcionamento do dia dela, ele já tem que ter estruturado a empresa para hoje ela está funcionando, hoje ela é uma empresa boa, e daqui 10 anos, o que vai ser? Então, por isso que eu falo isso. Só que as vantagens de você ter uma empresa que funciona, mesmo quando o dono não está lá, é que você acaba tendo vários benefícios disso. Você consegue se desenvolver, você tem mais tempo para você e para sua família. A Abílio Diniz, para quem curte o blog do Abílio Diniz, em dezembro ele escreveu lá no blog 5 coisas que todo empreendedor tem que fazer, né? E o quinto item ele fala, tem que ter equilíbrio entre a vida profissional e a vida profissional. Pessoal. A vida pessoal, vida profissional e a vida pessoal, né? E quem não consegue esse equilíbrio vai ter sérios problemas. E isso é uma grande verdade. Se você é dono de uma pequena empresa e você chega cedo na empresa às 7 horas e sai tarde, 10 horas da noite, se você for casado, então muito provavelmente ou você vai ter esposa com seu marido ou com sua esposa, né? E se você tiver filhos, então é mais complicado ainda. Isso é uma grande realidade dos donos de pequenas e médias empresas, né? Bom, claro. Bom, é admirável ouvir, por exemplo, eu sei que a sua empresa está em São Bernardo do Campo e você está aqui em Florianópolis e a gente vai estar conversando. Eu estou aqui em Florianópolis e a gente está conversando. Então, hoje eu sei que funciona tudo super bem, mas eu também sei que nem sempre, que no início não foi assim, né? Se você puder contar um pouquinho como é que foi o teu processo de quando começou até se tornar o ponto que é hoje. Legal. Eu comecei a empresa em 1998. Na verdade, essa foi a segunda empresa que eu montei. Eu já fundei 6 empresas, tá? Hoje eu tenho essas 3, mas eu já fundei 6 empresas. Uma delas deu errado, tive que fechar, e outras 2 eu simplesmente saí da sociedade, que é um processo natural. Você entrar na cidade, sair. Eu já tive sócio dessa empresa que saiu, e hoje fiquei muito tempo sendo só dono único de empresa, e hoje eu tenho sócio novamente. Então, esse processo é um processo natural. Mas o que aconteceu? Quando eu abri a empresa, eu não tinha recursos, né? Eu brinco que eu falo assim, né? O pobre não tem nada, e aí quando vem uma enchente, ele fala que perde tudo, né? Você fala, pô, como assim? Não tem nada como ele perdeu tudo, né? E eu brinco porque essa era a minha realidade. A gente morava num lugar que dava enchente, nunca passamos fome, né? Nunca passamos fome. Não quero dar uma de coitado aqui, mas meu pai conseguiu com muito esforço só a casa própria e era isso. A gente não tinha carro, era uma família simples, mas nunca passamos fome. Mas quando vinha o enchente, a gente perdia tudo que a gente tinha, porque era a minha realidade, né? E o que aconteceu? Quando eu montei essa empresa, eu não tinha recursos e fiz empréstimos no meu nome, no nome do meu pai, no nome da minha mãe. Fiz alguns empréstimos no nome da minha irmã e comecei a empresa como uma grande maioria das pessoas começam a empresa, né? Precisando faturar no primeiro dia, não só para pagar as contas da empresa, mas para pagar as contas pessoais, né? E aí, né, adivinha o que aconteceu? Deu tudo errado. Tinha que dar errado. Com 6 meses, meu nome protestado, meu pai, minha mãe e uma série de coisas. E o que eu percebi naquela época, que era a única arma que eu tinha para sair dessa situação, né, na verdade eram 2, tá? 2 armas, né? Era a fé em Deus, né? E o trabalho. Então o que eu fazia? Eu trabalhava muito, porque era a minha arma contra esse tipo de coisa. E orava bastante também, né? Pedia a proteção e a ajuda de Deus. Mas eu trabalhava muito, quando eu falo trabalhava muito, eu chegava às 7 horas da manhã e saía do escritório por volta das 11, meia-noite, e eu fazia isso de segunda a segunda, eu trabalhava todos os dias. Trabalhando dessa maneira, a gente conseguiu conquistar um grande cliente, e aí a gente dava o sangue, né, para atender o cliente da melhor maneira possível. Já com despachante. Já com despachante. Isso. E quando você tem um grande cliente, esse grande cliente vira o seu cartão de visita.
né? Eu não vou citar nomes aqui, até porque por contrato a gente não pode sair falando o nome dos nossos clientes. Se você entrar no site da minha empresa, você vai ver que não tem o nome dos meus clientes, porque a gente protege o nome dos clientes via contrato, né? Mas o que acontece? Quando você vai visitar algum cliente, né, para quem você trabalha? Ah, trabalha para a empresa A. O cara fala, pô, para trabalhar para a empresa A tem que ser uma empresa boa. Então isso abre portas. Então a gente, com muita luta, a gente conseguiu esse primeiro cliente. A gente não tinha grana para pagar funcionário. Então quando a gente não tem grana para pagar funcionário, a gente faz tudo. Era eu, meu sócio, a esposa dele. Na verdade a gente tinha um funcionário. Mas o funcionário cumpre o horário dele e ele vai embora e não terminou o serviço. Atender cliente grande não é um negócio tão simples. E aí eu ficava lá, meu sócio era casado, tinha filho, eu era solteiro na época. E aí minha única arma era das 7 da manhã à meia-noite, das 7 da manhã à meia-noite. Aconteceu várias vezes de eu chegar às 7, sair às 2 e no outro dia às 7 trabalhar de novo. Era a única arma que eu tinha. E trabalhando desse jeito, a gente conquistou um outro novo grande cliente e aí as coisas começaram a ficar legal. Comecei a ganhar dinheiro, paguei todas as minhas dívidas, pagamos todas as dívidas da empresa e aí a gente começou a ganhar dinheiro de verdade mesmo, né? E quanto mais dinheiro a gente ganhava, mais trabalho tinha. E a gente começou a crescer. Então, trazer gente para o time, trazer gente para o time. E é que eu sempre brinco, que eu falo, quando você sabe o fim, todo o caminho fica fácil. Mas quando você está no caminho, você não sabe o que te espera na frente, né? E hoje eu olho que eu falo o seguinte, eu tive grandes problemas, por exemplo, esses problemas que eu falo, quando o gato sai, o rato faz a festa, então tava todo mundo lá trabalhando, eu estava trabalhando também. E aí precisava visitar o cliente, resolver um problema, fazer alguma coisa assim do tipo. Quando eu saía, as coisas não davam na empresa. E aí quando você volta, os funcionários começam a falar assim para você, pô, você saiu, ficou uma zona, que não sei o que, bababá, bababá, e esse tipo de coisa, fofoca, esse tipo de coisa, que suga a energia da gente, né? Mas você fala, pô, mas eu tô aqui, tá todo mundo trabalhando, eu saio, as pessoas falam, né? E aí vai uma dica, se isso acontece com você, né? Que você faz esse tipo de coisa porque você se acostuma, vira um hábito trabalhar muito, vira um hábito, e quando você trabalha muito, você é muito centralizador, né? Eu falo que assim, eu brinco, eu falo que os 3 erros mais comuns que todo dono de pequena e média empresa comete, né? Não tem clareza, ele não sabe para onde ele está indo, se ele não sabe para onde ele está indo, muito menos o funcionário, né? Ele é centralizador, e ser centralizador gera uma série de problemas. A pessoa, quando ela é centralizadora, gera uma série de problemas. Não vou entrar em muito detalhe, mas se você é centralizador, você sabe que gera um monte de problemas. Você já sabe as consequências, né? Os funcionários ficam infantilizados, muitas vezes eu vejo falando, pô, mas as pessoas não sabem fazer nada. Se você sente isso, é porque você é centralizador. O que acontece? Você infantiliza seus funcionários. Eu gosto muito de falar do exemplo do mico. Eu gosto muito, não sei se você já falou do exemplo do mico. Não, ainda não. Em algum vídeo, né? Para quem não sabe o exemplo do mico, aqui eu quero fazer uma distinção que eu quero que você entenda, tá? A gente, quando não treina o funcionário, se você é centralizador, você se concentra em tarefas. Você só faz tarefas e você não desenvolve pessoas, tá? Só que quando você faz isso, não pense que você não está treinando o funcionário, você sempre está treinando o seu funcionário. Só que você tem treinamentos que você faz com ele, que é intencional, você para fazer um treinamento intencional pensando em resultado, e tem treinamentos que você faz com o seu funcionário que é não intencional. E esse é o problema. A história do mico, ela fala isso, né? Qual que é a história do mico? Então imagine o seguinte, tá? Todo dia você vai ter uma coleção de problemas, né? Administrar uma empresa é administrar uma coleção de problemas. Todo dia tem problemas. Se você é centralizador, o que acontece? O seu funcionário vem e fala assim, chefe, tem um problema. Então quando ele vem com um problema, imagina aqui com o Evandro é um funcionário e ele chega com um problema. Tem um macaquinho aqui no ombro dele. E ele fala, tem um problema. Eu falo, deixa comigo que eu resolvo. Tirei o macaco do ombro dele e coloquei no meu. Né? E aí todo funcionário que tem um problema faz isso. O que eu faço? Eu vou colocando um monte de macaco aqui. Eu monto um zoológico de macaco. Né? E o dia inteiro eu resolvo isso. Legal, resolvi tudo. E aí eu falo, porque se eu não fizer ninguém faz, porque só você fazer. Se quiser bem feito, faça você mesmo. É que normalmente as pessoas pensam, né? Só que quando ele faz isso, ele infantiliza o funcionário. Sabe por quê? Ele está treinando, não intencionalmente, ele está treinando o funcionário dele para não resolver o problema. Então, a gente começa a perceber esse tipo de coisa que a gente faz. Né? Esse é só um exemplo de coisas que a gente faz
que a gente faz treinos não intencionais para o funcionário. Vou dar um exemplo, né? Você chega para o funcionário e fala assim, faz tal coisa. Beleza. Você pediu isso de manhã, deu 2 horas, o funcionário não fez ainda. O que você faz? Você vai lá e faz isso no lugar do funcionário, né? E aí isso gera desmotivação no funcionário, ele acha que você não confia nele e gera baixo rendimento, baixa performance e, o pior de tudo, falta de confiança entre você e ele. Você não confia nele e ele não confia em você, porque você tirou a autonomia, né? Sim. Mas isso acontece por um fator muito simples, porque você fala, faz tal coisa e você não determina o quando. Quando que eu quero isso? Né? Então, por exemplo, você fala assim para o funcionário, olha, pesquisa o preço de uma passagem para mim. Ele fala, tudo bem, vou pesquisar. Você não determinou quando, ele está cheio de coisa para fazer, ele tem as prioridades dele, ele está fazendo aquilo e depois ele vai pesquisar a passagem. Aí quando ele vem para falar quanto que é a passagem, você fala assim, não, já comprei aqui. Para o funcionário, isso gera um desânimo tão grande que ele fala, pô, o cara pediu para fazer, foi lá e fez, né? E aí quebra a relação de confiança. E você fica assim, pô, o cara não consegue nem ver quanto custa uma passagem. E aí era só um detalhezinho, né? Você fala para ele, olha, eu preciso que você dê o preço da passagem até as 10 horas. Sim, e às vezes até pior pro funcionário, porque parece que não só ele não confia, como assim o dono às vezes acha, Atropela. não, é assim, é como, espero que da próxima vez ele entenda, como se ele acha que deu um feedback pro funcionário tendo feito antes dele, né? E ele acha, não, eu espero que agora ele tenha se tocado que da próxima vez tem que ser rápido. Mas não falou isso, né? Ele não falou e acha que falou, não falou, e o que ele gerou no funcionário, na verdade, foi, a gente fala, baixa performance e falta de confiança. Então, o comportamento do dono da empresa é muito importante. Né? É muito importante. Isso é fundamental. Mas sabe por que isso acontece? Porque é o seguinte, o fato de você trabalhar muitas horas todo dia, desenvolvendo tarefa, só tarefa, cria um tipo de comportamento. Né? E você cria um tipo de comportamento por conta de crenças. Eu acreditava que, para vencer na vida eu tinha que trabalhar duro, então eu trabalhava duro. Né? E aí eu trabalhava duro. Com esse tipo de pensamento, eu construía alguma coisa, até que chega uma hora que você enfrenta problemas. E não sei quem falou, né, não sei se foi o Einstein, que você não resolve um problema com a mesma mentalidade que você tem com ele mesmo. Né? E é verdade, de tanto você trabalhar, de tanto você fazer tarefa, por conta das coisas que você acredita, vai chegar uma hora que eu brinco e falo, o teto da complexidade. Você vai alcançar um teto que a tua empresa para de crescer. E vão ter vários tetos, né? Tua empresa começa assim, não cresce mais. Ou porque é fluxo de caixa, ou porque falta gente qualificada, ou porque qualquer coisa que acontece, tua empresa para de crescer. A grande sacada é você entender que assim, este problema ele aconteceu porque você tem alguns tipos de crenças, né, alguma mentalidade e um comportamento. E com essa mesma crença, com essa mesma mentalidade, com esse mesmo comportamento, você não vai resolver o problema. Para você resolver esse problema, você tem que mudar a tua mentalidade, mudar o teu comportamento e mudar a crença. Eu tive o prazer, Evan, estou falando demais. Não, né? fala que é isso. Você está falando que é muito interessante. Eu tive o prazer de ter como mentor o Michael Gerber, que ele é autor do livro O Empreendedor. E se você não leu esse livro, eu já vendi mais de 200 livros desse daí. Foi eu que comprei. Eu recomendo esse livro para todo mundo, ele é fantástico. E eu tive o prazer de ter o Michael Gerber como meu mentor. Ele falou um negócio bem interessante para mim. Ele falou assim, Marcelo, não importa o tamanho da sua empresa, não importa onde está a tua empresa agora. Tá? Ela vai precisar de você com mais habilidades do que o que você tem. Quando você desenvolve essas habilidades, tua empresa cresce. Mas sabe o que acontece quando a tua empresa cresce? Ela vai precisar que você desenvolva novas habilidades. E isso não acaba nunca. Tá? Então, assim, se você quiser que a sua empresa cresça, você tem que ficar sempre desenvolvendo novas habilidades. E aí vai a pergunta, como você vai desenvolver novas habilidades se você chega às 8 horas da manhã, tarefa, até meia-noite? Você não tem tempo para se desenvolver. Além disso, tem uma outra consequência. Você fica cansado. Porque no começo, você trabalhar 15 horas por dia, você está com gás, você quer ver sua empresa crescer. Depois,
né? Você já está ganhando dinheiro e a tua motivação já não é mais a mesma que é ganhar dinheiro, porque você já ganha dinheiro, a motivação é outra, né? Mas você está cansado, porque o teu dia é estressante, o teu dia é pesado. E aí você começa a render menos. E aí você vai ficar batendo na trave. Então você tem que mudar os seus comportamentos, aprender novas habilidades. E aprender a habilidade de montar um time, de dar autonomia. Olha, é tão difícil dar autonomia para uma pessoa, né? Aprender a dar autonomia para um time resolver as coisas. Não é das coisas mais... Na verdade, assim, não tem nada de complicado. Você tem que buscar a informação no lugar certo e tem que praticar, sair da sua zona de conforto para fazer isso. Mas quando você consegue entender que sua empresa deixa de ser você, porque no começo a sua empresa é você. Todo mundo quer fazer, então você tem empresa, todo mundo quer fazer negócio com o Evandro, só quer falar com o Evandro, quando liga quer falar com o Evandro, né? Só que chega uma fase da empresa que se a empresa continuar sendo o Evandro, ela não cresce mais. Ele tem que deixar de ser o Evandro e tem que passar a ser a empresa, o GTA, né? A empresa gerenciando o tempo agora. Sim. E as pessoas fazem negócio com a sua empresa. E o que aconteceu comigo era, todo mundo fazia negócio com o Marcelo. Quando eu entendi que eles tinham que fazer negócio com a Lu, mas não com o Marcelo, as coisas começaram a mudar, né? E aí meu telefone começou a tocar menos, eu comecei a respirar um pouquinho mais. Comecei a respirar mais. Você estava falando dos 3 maiores erros de uma pequena empresa, né? 3 maiores erros. Na verdade, eu falei 2. Falou de clareza, centralizador. Centralizador tem várias consequências de centralizador. Sim. E o outro são coisas que coisas que ele não faz, né? Então, o dono de uma pequena e média empresa, ele deixa de fazer, por conta desse negócio de tarefa, ele se concentra. Então, o terceiro erro é se concentrar em tarefa. Como ele se concentra em tarefa, ele não desenvolve pessoas, né? E a consequência disso é que ele não vai ter performance da equipe. E uma coisa muito clara em quem se concentra em tarefa, tá? Eles não alinham expectativas. Alinhar expectativa é fundamental. Não alinha expectativa nem dele mesmo com a empresa e nem da empresa com os funcionários, com os colaboradores dele, tá? Eles não dão autonomia para os funcionários, né? Isso é um grande problema. Não dar autonomia é um grande problema, né? E não fazem avaliações, não faz avaliação de desempenho, não dá feedback nem de desenvolvimento, nem de reconhecimento tão importante, tá? E isso daí vai gerar aquele negócio, né? Você não dá feedback, você não faz avaliação, você não mede performance, você não faz nada disso. Por quê? Se concentra em tarefa. Aí quando você sai da sua empresa, né, acontece aquele negócio, o gato sai, o rato faz a festa, né? Então, esse negócio tem que ser alinhado. Em 2008, eu fiz uma pós-graduação na FIA USP e teve uma aula que eu tive lá, o professor falou um negócio que foi um negócio bem simples, né? Que foi mais importante do que toda a matéria, né? A matéria era RH. E a coisa que ele falou foi mais importante do que toda a matéria que eu tive, e para mim foi fundamental. O professor falou o seguinte: você precisa alinhar expectativas com seus funcionários. Por que você precisa fazer isso? Porque às vezes você olha para o funcionário e aí você fala assim: olha, esse cara aqui pode ser meu sócio no futuro, ele pode ser meu gerente, ele pode ser isso, né? E aí você cria todo um cenário para ele se tornar teu gerente. E aí você não alinhou para ele. Não esqueceu de perguntar. O Mané Garrincha, né? Ele tem uma passagem muito engraçada que fala que na época da Copa de 70, os jogadores se reuniram para combinar como ia ser a estratégia para ganhar da Rússia, né? E aí todo mundo lá, pô, estratégia fantástica, maravilhoso, não sei o quê. E o Mané Garrincha era muito simples, ele perguntou ali e falou: tá faltando uma coisa. Aí todo mundo olhou para ele e falou: o que tá faltando? Tá faltando combinar com os russos, né? Porque isso daí vai funcionar se os russos fizerem o que vocês estão falando. Então vamos combinar com os russos. Então na sua empresa, você precisa combinar com os russos da sua empresa. Se você tem um plano para algum funcionário, você tem que combinar com ele, porque às vezes o teu plano não é o plano dele, né? E aí, quando eu aprendi isso, fez uma grande diferença. Eu comecei a sentar com os meus funcionários, comecei a entender quais eram as expectativas dele em relação à empresa, quais eram as minhas expectativas em relação ao funcionário. E eu consegui montar um time em volta de mim e falei: olha, a minha expectativa é que a empresa funcione mesmo quando eu não estiver
não estiver aqui. E para isso funcionar, eu preciso que vocês façam muitas das coisas que eu faço. Então eu preciso de uma pessoa que cuide do RH, eu preciso de uma pessoa que cuide do financeiro. E aí eu comecei a desenvolver essas pessoas. Tanto que o Rogério, que era meu colaborador na época, ele virou diretor da empresa, ele cresceu, virou gerente, virou diretor e hoje ele é meu sócio. Né? Por que isso? Porque a gente alinhou uma expectativa. E eu vi que ele tinha esse desejo, esse sonho, que ele queria isso para ele. Mais do que eu chegar e falar, eu quero isso para você. Né? E aí a gente fez possível isso. E eu fiz isso com muitos funcionários, hoje é uma cultura na empresa, alinhar expectativas dos funcionários, primeiro o funcionário quer chegar. E aí a gente ajuda ele a chegar onde ele quer. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, quer resultado? Né? Você quer que o teu funcionário ajude você a chegar em algum lugar? Ajuda ele a chegar onde ele quer. É uma troca, né? É um seguro de confiança. Então isso funciona muito. Eu uma hora estava falando, Marcelo, da história do mico, porque já escutei muito também o empreendedor falar, mãe, eu sei que eu não tenho que resolver todos os problemas, mas como é que eu faço com esse monte de problema que surge todos os dias? A internet que falhou, o ar-condicionado quebrou, o fornecedor ficou de entregar, não entregou, como é que eu faço? Quem resolve isso? Legal. O que acontece? Assim, ó, tem uma série de problemas que acontecem que você consegue mapear quais são os problemas que acontecem. O que o Ivan está falando é que é o seguinte, todo dia você vai ter incêndio para apagar. Todo dia, sem exceção, você vai sempre ter incêndio para apagar. Se você fizer uma lista e colocar que tipo de incêndio você apaga, você vai fazendo uma lista todo dia. Um dia é o carro que quebrou, é a máquina que quebrou, eu não sei o que quebrou. Tudo isso são incêndios. Né? É o cliente que reclamou de um problema, é o fornecedor que atrasou. Então, se você conseguir fazer uma lista e mapear quais são os seus problemas, você consegue usar o Pareto. Né? O que o Pareto fala? Tanto para o bem quanto para o mal. Né? 80% do seu resultado depende de 20% dos seus esforços. Como 80% dos seus problemas estão concentrados em apenas 20% das causas. Né? Quando você consegue mapear quais os problemas que você tem, você vai ver o seguinte, eu tenho muito problema, por exemplo, né, de manutenção, coisas que quebram. É simples, você vai lá, seleciona todas as coisas que quebram, faz um manual de como eu resolvo cada uma dessas coisas que quebram, porque quebra máquina de xerox, não é nem máquina de xerox, é copiadora, né? Quebra copiadora, quebra scanner, quebra computador, quebra servidor. A causa é uma só, quebrar coisas de TI. Aí você faz um manual como você resolve cada um desses problemas. E quando você faz um manual, o manual é uma receita de bolo. É uma receita de bolo. Olha, se a máquina de xerox não estiver funcionando, primeiro faz isso, depois aquilo. Fez esses testes, não deu certo, liga para o número tal, chama a assistência, que a assistência vem e resolve. Estou explicando uma maneira simplista, né? E isso, quando você faz isso de uma maneira desse jeito, você ensina para qualquer um. Quando quebrar a máquina de xerox de novo, qualquer um pode resolver o problema da máquina de xerox. Tem um manual, você treinou a pessoa. Quando aquilo aconteceu, a pessoa resolve. Por exemplo, quebra o carro, teu carro só para fazer uma entrega quebrou. Sai lá você e fala, só eu posso resolver. Só você pode resolver? Qualquer um liga para o seguro, qualquer um liga para um mecânico, qualquer um chama um guincho para resolver o problema do carro. Qualquer pessoa fez isso. Não, é só eu que resolvo. Mentira! E esse tipo de coisa não gera valor para o seu negócio. Né? Eu falo muito que você tem que se concentrar em gerar valor para o seu negócio. E para você gerar valor para o seu negócio, você não precisa trabalhar 15 dias, 15 horas por dia. Você pode trabalhar 2 horas por dia, ou você pode trabalhar um dia por semana. Você consegue gerar, desde que você tenha foco nisso. Não, super bacana, porque inclusive se tem esse manual bem escrito, chega uma pessoa nova, digamos que essa pessoa que você treinou, ela saiu da empresa, você pode treinar outra pessoa baseado naquele manual, né? Pode treinar. E a inteligência sai dentro da empresa, né? Isso, o Gerber, né, ele define muito o lance dos processos. Eu acho que tem dois pontos aqui, tá? O primeiro é a mentalidade do dono, o comportamento do dono. E isso é fundamental. Clareza é um negócio fundamental, saber onde quer chegar é muito importante. Tá? E aí depois vem a parte dos processos, que também é importante. Tá? Se eu tivesse falar qual que é mais importante, eu ia falar que a mentalidade é mais importante do que o processo. Porque se você tiver um processo bom e a mentalidade errada, vai estragar o processo. Você continua trabalhando 15 horas por dia.
Tá? Sim. Agora, se você tem a mentalidade boa, você monta um processo bom e você consegue gerar valor para a sua empresa. Mas é muito importante você ter processos da sua empresa mapeados. Eu já ouvi uma série de pessoas falar que fazer processo engessa, né? Eu discordo, né? Até porque inovação é um processo. Né? Então, se você cria um processo de inovação, não tem como engessar. Por quê? Porque você tem um processo de inovação. Os processos podem ser mudados também, né? No decorrer dos anos. Os processos podem ser mudados. Podem ser melhorados. Isso, os processos podem ser mudados. Aí entra a melhoria contínua. Tá? Hoje, os livros, né? Eu acho muito engraçado como se muda. Cria-se nomes bonitos para coisas antigas, por conceitos que sempre existiram. Tem um vídeo no YouTube do Vicente Falcone que eu acho fantástico. O Vicente Falcone, eu sou fã dele, ele é um consultor dos mais gabaritados, é membro do conselho da ABF, ele tem vários livros interessantes e ele fala de qualidade total. Tá? Então, o que acontece? Na academia, quando eu falo na academia, na escola, você aprende um negócio que chama PDCA. Tá? E o que é o PDCA? Você planeja uma coisa, aí você faz, aí você checa, você vê o que funcionou e o que não funcionou, e aí você age para corrigir as coisas que não funcionaram. E aí é um ciclo, né? Por isso que chama melhoria contínua. Tudo que você for fazer, você planeja, você faz, você para, checa, analisa e age para resolver os problemas gerados naquilo. Tá? Isso é válido para qualquer empresa. É até intuitivo. Eu vou fazer uma coisa, eu planejo. Tá? Determino, aqui está um grande segredo, tá? Determino o que eu chamo de checkpoints. Tá? Pontos de checagem. Onde eu vou checar se aquilo que eu planejei está dando certo ou errado. Tá? E aí você checa. Quando você checa, você analisa o que funcionou, o que não funcionou e propõe melhorias. Isso por si só já é inovação. Aí você fala, processo ingessa. Ingessa. Se você fizer um processo e não fazer PDCA. Né? O Falcone, no vídeo dele que ele tem que eu assisti no YouTube, ele fala que tinha uma empresa grande, que eles estavam listada na bolsa, que estava com problemas, valor de ação caindo e os caras estavam com a moral baixa. Ele fala que ele resolveu os problemas só fazendo duas coisas dessa empresa. Ele foi fazer a consultoria, porque era um amigo dele, né? E ele falou que resolveu o problema da empresa só fazendo duas coisas, PDCA e Pareto. Só fazendo PDCA e Pareto. PDCA é um dos conceitos mais antigos que tem na administração, tá? E Pareto é um dos mais antigos que tem também. Talvez mais antigo ainda, né? Talvez mais antigo ainda, porque o Pareto era italiano de 1700 e sei lá quanto, né? O PDCA veio com o Deming, que foi na época que a indústria japonesa começou a crescer. O Deming foi para o Japão para entender como que os japoneses tinham mais qualidade que os americanos, menos erros e esse tipo de coisa, e aí ele entendeu e trouxe esse conceito do PDCA. Então o Pareto é até mais antigo que o PDCA. E o PDCA é simples e básico, resolve o problema de toda qualquer empresa. E para quem acha que o processo ingessa, faz um PDCA, que você vai ver que o PDCA melhora seu processo e você vai entrar num processo de inovação. Por isso que chama melhoria contínua, né? Porque é um processo de inovação, você vai sempre fazendo aquilo melhor. Então tá bom demais, Marcelo. Quero te agradecer demais. Falei demais, Ana? Nada que isso. Desculpa, né? Entregou aqui um arsenal de conhecimento para quem é empresário, que tem empresa, está pensando em abrir a sua empresa. Tenho certeza que esse conhecimento, ainda mais vindo de alguém que não só leu ou estudou, alguém que praticou isso e teve muito resultado com as ferramentas que está falando. Então, por isso que eu valorizo demais o seu conhecimento e a sabedoria que você tem. Então, fala um pouquinho mais de onde o pessoal... Eu sei que você tem muito conteúdo gravado, já em vídeo, tudo isso, e materiais que você está entregando. Hoje em dia, pela empresa autogerenciável. Onde o pessoal pode se cadastrar e receber mais dos seus materiais? Legal, deixa eu falar. A gente vai começar a soltar agora materiais. Então, você pode entrar no www.empresaautogerenciável.com.br. A gente está começando a produzir materiais sobre esse assunto. Tem até algumas coisas aparentemente simples, mas se você ler lá e entender o que está falando, você vai ver que não é tão simples. Então, por exemplo, eu falo assim, né? Um dos textos que eu tenho lá, eu falo assim,
Para ter sucesso é preciso trabalhar duro, Uhum. né? Porque as pessoas acreditam que para ter sucesso é preciso trabalhar duro. E eu não estou querendo dizer aqui que não é, tá? Não é isso. Mas eu falo assim, vamos supor que para ter sucesso é uma coisa comum, que todo mundo sabe o que é ter sucesso. Porque na verdade sucesso para mim é diferente do que é sucesso para você. Mas vamos fingir que para ter sucesso é uma coisa comum. Todo mundo acha que sucesso é a mesma coisa para todo mundo. Vamos só fingir que é assim. Então se eu falar assim, para ter sucesso é preciso trabalhar duro, né? Se sucesso eu sei o que é comum para todo mundo, vamos definir o que é trabalhar duro. Tá? Aí eu falo, trabalhar duro é trabalhar muitas horas? Se você falar sim, substitui. Tá? Claro. Aí você vai falar assim, para ter sucesso é preciso trabalhar muitas horas. Certo? Agora se eu falar assim, trabalhar duro é produzir muito resultado, então eu vou falar, para ter sucesso é preciso produzir muito resultado. Né? E aí você muda todo o contexto do Claro, negócio. com certeza. Trabalhar duro é fazer um monte de coisa que a gente não gosta, porque cá entre nós, né? O cara que trabalha 15 horas por dia, tarefa, tem um monte de coisa que ele não gosta, que ele faz no dia a dia. Né? Eu falo, trabalhar duro é fazer o que não gosta? Se for, aí eu substituo e falo, para ter sucesso é preciso fazer o que não gosta. Fica sem sentido essa frase. Sim. Né? Fica sem sentido essa frase. Então, é o tipo de questão que faz você refletir e quebrar algumas crenças. A gente vai começar a soltar vídeos, soltar uma série de material. Tem um e-book lá, como contratar, né? Como você contratar certo. Sim, Mas a gente vai produzir muito material bacana pra galera. Então, pessoal, entra lá no empresaaautogerenciável.com.br, faz seu cadastro lá para poder receber esses materiais quando o Marcelo estiver lançando. E a maioria deles são gratuitos, quem sabe vai ser um curso ali também, né? Já tá com um curso aí funcionando agora, em março. Sim, isso é bem bacana. Super bom. Então entra lá, eu vou deixar o link aqui na página também, a gente vai deixar aqui, e aí você clica e pode acessar lá. Legal. Evandro, muito obrigado. Eu que te agradeço por oportunidade de falar. A tua disponibilidade. Espero ter gerado aí um valor para vocês e a gente se vê no próximo. Se vê em breve. Valeu, pessoal, um forte abraço e nos vemos em breve nos próximos vídeos. Até mais.